Você consegue, de fato, ainda entender como que o Next está trabalhando com a renderização padrão no servidor e mesmo assim te dá a utilidade do React fazer a interação na tela do lado do cliente. Você sabe como é que você consegue fazer essa separação caso você precise? Porque o componente que roda no servidor, ele não vai ter JavaScript interativo e o que roda no cliente é o único que vai ter JavaScript interativo. Fica comigo para eu te mostrar como que você vai fazer nos seus componentes, como que você vai separar para você se beneficiar disso. Bora aqui pro vídeo então, galera. Fala, galerinha, Marcos que está aqui com vocês. Então fica comigo que eu vou mostrar, é bem simples o que vocês têm que fazer. A primeira coisa, eu vou mostrar o exemplo do que eu estou fazendo. Eu estou utilizando um componente de servidor aqui no meu painel, tá? Que eu vou usar depois para fazer o patching nele, para ele buscar as requisições de tudo que precisa. E aí eu tenho alguns componentes que eles precisam da interação de estado, né? Do estado global, que pode ser um use context. No meu caso, eu estou usando o Zustand para cuidar disso, de algumas coisas, e facilita bem mais a situação. Então bora lá para vocês entenderem aqui como que está a aplicação. Aqui eu fiz uma das primeiras telas, que é a tela de categoria, tá? Eu não coloquei título ou nada nela ainda, só para poder discutir aqui com vocês. As informações que estão aqui, elas ainda não são da API, elas não são reais, tá? Até mesmo as colunas aqui não são as colunas que de fato vai rodar aqui na nossa aplicação. Mas o que acontece? Se eu mudar aqui, ó, fica de olho nesse ícone, ele está branco. Isso aqui é um SVG. Como é que você faz para mudar a cor de um ícone SVG? Você tem que utilizar o JavaScript, certo? Principalmente no React. Você pode ali utilizar uma props, alguma coisa assim, passar um verdadeiro, esse tipo, verdadeiro ou falso para uma variável e dizer renderiza essa cor ou não. Mas ele está em um componente que é renderizado no servidor. E como é que mesmo assim, olha só, se eu mudar aqui para o light, ele fica preto. É isso a ação que eu quero. E se eu voltar para o dark mode, ó, no dark mode eu voltar para o dark, ele fica branco. Esse é o comportamento que eu espero no aplicativo. E como é que a gente inicia isso no código? Vamos entender então. Agora que você já sabe a situação, o que acontece? Esse daqui é todo o nosso aplicativo feito no servidor. JSX nada mais é que JavaScript, correto? Todo esse JavaScript aqui, ele não vai vir para o cliente para ser feito, para ser renderizado em runtime. Ele vai vir pronto no HTML. Mas aqui dentro eu tenho componentes filhos, tá? Como esse Edit Icon, que é basicamente só esse ícone. Se eu tiver, por exemplo, olha só, vou ver aqui no meu ícone. O que eu fiz? Eu criei um componente. Nesse componente eu coloco a flagzinha aqui em cima, ó, Use Client. Então eu digo, ó, esse componente ele é de cliente. Por quê? Porque eu preciso usar meu Use Store. Aqui eu poderia usar meu Use State, meu Use Effect, todos os hooks que disponibiliza aí do lado do cliente. Eu só posso usar em componentes que tenha esse tipo aqui, tá? Essa flagzinha. E aí ele vai entender que precisa ter ação de JavaScript e vai carregar para a gente. Então o que você faz? Quando você tiver a situação, ó, determinada parte do meu código precisa ter uma interação com JavaScript ali com o teu usuário, você separa ele em um componente, em um arquivo, para você conseguir fazer esse tipo de coisa. Por exemplo, eu tenho um componente inteirinho aqui, só de um ícone, tá? Eu tenho vários aqui, ó. Se você vir aqui no meu projeto, ó, olhar aqui, isso daqui é tudo ícone, que eu ainda vou fazer a modificação, ó. Eles estão aqui, ó, ele está recebendo aqui nesse caso uma props. Mas o componente onde ele está, muito provavelmente eu tive que mudar para cliente. Só que eu vou modificar todos para eles serem componentes de cliente. Então o que vai acontecer? Quando o Next renderizar isso daqui, ele vai renderizar também o componente que está aqui de cliente e depois ele vai hidratar só ali com o JavaScript aonde precisa. Então aqui em cima eu vou poder fazer, por exemplo, a minha requisição fetch no servidor, vou poder usar as variáveis de ambiente do servidor e se eu tiver com algum dado sensível que eu use no meu .env, ele não vai ficar exposto no cliente.
Espero que você tenha entendido o que eu falei. Vamos fazer aqui, ó, só um exemplo. Por exemplo, se eu tivesse que usar o meu edit icon, aqui, ó, esse SVG aqui, tá? Do jeito que ele está aqui, eu vou vir aqui, vou colocar ele aqui, ó. Tá? Eu já vou ter um erro aqui, porque ele vai falar para mim, ó, que esse dark, essa variável dark não existe, tá? Ele já vai reclamar aqui, ó, que o dark is not defined. Beleza. O que eu teria que fazer para pegar esse dark? Esse dark faz parte do meu contexto, tá? Então eu teria que chamar o meu hook useStore, que é ele que gerencia isso para mim, aqui, fazer um import aqui, ó. Beleza? E aí dentro dele aqui eu chamo aqui o meu, cria minha constante aqui dentro do meu componente, e agora nós temos ali o Dark sendo preenchido. Tá? Esse ícone ele precisa dessa interação com JavaScript, ele precisa pegar o estado que está dentro dessa variável. Esse estado ele é global na minha aplicação. Então isso é feito com o quê? JavaScript, certo? No caso eu estou usando o Zustand para fazer isso. Só que olha só, se eu voltar aqui para o meu aplicativo, ele vai reclamar, porque ó, ele está dizendo aqui que é para me adicionar use client, diretiva no topo do meu arquivo, para mim conseguir usar o hook. Tá? Ele está falando do use if aqui, muito provavelmente o hook usa isso por baixo, mas não é o que eu quero. Se eu fizer isso aqui no meu componente aqui, ó, se eu vim aqui colocar um use client só para resolver essa situação do que ele está falando, ó, ele vai renderizar aqui para mim, ó, vai continuar funcionando normalmente. Só que a partir de agora, esse componente aqui, toda essa página, ela renderiza no cliente e é muito mais JavaScript desnecessário. Eu perco daí. Agora, se eu quiser fazer aqui uma requisição um fetching aqui, eu vou ter que ter aqui um use state para fazer a modificação na hora que meu fetch chegar. Eu vou ter que ter muito mais coisas. Então, o que é mais fácil? Como que... Não que seja mais fácil, mas qual que é a melhor situação que você vai fazer? O teu componente vai renderizar no servidor e tudo que você precisar que tenha interação de JavaScript, ó, você tira daqui, tá? Você coloca em um arquivo separado, já está aqui. Então aqui agora você pode colocar o edit icon, coloco ele aqui, posso tirar aqui essa flag dali de cima, posso tirar esse hook aqui, que agora ele não depende mais daqui. Ele vai vir lá para o meu ícone, ele vai vir por aqui, tá? E agora eu posso fazer depois, e é uma função aqui, uma function aqui normal, eu posso fazer aqui uma sync function, tá? Get data, só para vocês entenderem o que está acontecendo. Eu posso fazer uma função aqui, ó, normal, e aqui dentro fazer uma const data, né? Fetch. E fazer a requisição para onde eu quero, sem ter user fetch, sem ter que fazer nenhum tipo de controle. Porque isso ele vai executar e eu passo, tá, esse fetch aqui para o meu componente como? Const. Pode ser assim, ó, result, só para vocês entenderem. Igual ao get data. Igual a função e executa ela aqui. Ou seja, essa função que está aqui fora vai executar. Quando ele roda no servidor, a gente tem aquela execução de JavaScript normal. Então ele vai executar isso daqui, vai retornar para mim aqui, que vai ser um await aqui, né? Porque é assíncrono lá em cima. É async lá. E eu pego isso daqui e jogo ali no meu JSX. Gente, entenderam? Fica muito mais fácil, então, eu usar os recursos de servidor. A galera aí estava fazendo toda uma cena, né? Só porque alguns exemplos lá foram mostrados usando Query SQL num arquivo de servidor, mas basicamente o arquivo de servidor que tem teu componente, cara, ele roda no servidor.
é o que você faz com Python, é o que você faz com PHP, ou se você fizer só com Node, quando você está rodando lá no servidor, lá você vai fazer uma query normal. Tá? Ela não vai ser enviada para o cliente, não vai ficar exposto. Mas ok, esse exemplo foi o mais simples e o que eu queria te mostrar é como utilizar esses benefícios. Então agora a gente tem um componente aqui de ícone, que eu coloquei aqui no nosso sistema, usufruindo do estado, que está vindo por ele, só ele vai ser hidratado com JavaScript, e o resto da nossa página inteirinha aqui depois eu posso buscar dados direto do servidor, sem ter que passar pelo cliente, certo? Quer ver um exemplo do que eu fiz? Ó, se eu vim na minha Dash aqui, na minha page, ó, isso aqui é a page da Dash. Olha só o que eu fiz aqui. Tá? Aqui em cima eu tive que fazer isso, eu mostrei para vocês em outro vídeo, não tem problema. Tem um typezinho aqui de retorno da minha função assíncrona aqui. O que eu fiz aqui? Ó? Aqui eu estou fazendo um fetch direto usando o servidor e depois jogando os dados aqui dentro. Ó. Jogando aqui, jogando aqui. Todo esse componente ele é de servidor. E aí quando você vem aqui para Dash, ó, eu carreguei o quê? Eu carreguei o renda mês, os gastos e o saldo. Foi isso que eu fiz. E esse gráfico aqui. O resto aqui a minha API ainda não devolve para mim, então eu vou ter que fazer algumas modificações. Mas isso tudo foi feito no servidor. Beleza, galera? Espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, deixa comentário para mim. Se você ficou com alguma dúvida, deixa comentário do que você não está entendendo aqui do uso do Next com os seus Server Actions. É isso que você tem que procurar na documentação. E eu te vejo aí no próximo vídeo.